atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Recorda que, acima da crueldade, encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Quem é que poderá, com os olhos do corpo físico, ver toda a extensão da treva sob as mãos que se envolvem no espinheiro do crime? Quem, aqui na sombra terrestre, poderá distinguir toda a percentagem de dor e de necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Tudo na vida pede entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas na vida. Não esqueça que a própria noite na Terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Boa noite, Maria do Rosário. Tudo bem? Maria do Rosário está sempre participando com a gente. Então, desculpar, né? Mensagem de Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Nós estamos tratando, na semana passada nós fizemos este estudo, né? Da ideia sobre a volta à vida e como essa ideia ela está presente dentro do conhecimento judaico, no contexto, né, no contexto daqueles que convivem com Jesus. Aí, na semana passada nós falamos sobre a pergunta que Jesus faz, né, quando está na cidade de Cesareia, nos arredores, pergunta aos discípulos o que estão falando dele. E eles falam, né, que, olha, uns estão dizendo que o Senhor é o Elias, que é Jeremias, que é um outro profeta. Porque essa ideia que nós concluímos na semana passada, de retornar à vida física, ela está presente dentro da crença judaica. E Jesus, nesse contexto, por não ter combatido essa ideia, confirma que ela é real. E aqui, isso, como nós vimos, está dentro da mentalidade do povo judeu, né? Como nós vimos, é o 13º fundamento da fé judaica, a ressurreição, o retorno à vida. Mas nós estamos tratando aqui dessa ideia. E aqui, ele fala de uma pessoa, que é Herodes, que ele não é judeu, ele é gentil. Ou seja, acredita em vários deuses, né? Então, esse trecho fala de como ele recebe essas informações e como ele trata quando ele sabe disso. O tetrarca ouviu todas as coisas que aconteciam e estava confuso por ter sido dito por alguns que João Batista, se levantou dos mortos. E outros já diziam que Elias que tinha aparecido. E outros diziam que alguns dos profetas antigos se levantou. Então disse Herodes: eu decapitei a João. Quem é este a respeito do qual ouço todas estas coisas? E procurava vê-lo. Herodes, aqui está falando acerca de Jesus, né? Então aqui, vamos estudar
esse trecho aqui para entender o que está por trás destas palavras que Lucas anotou. Herodes, esse Herodes, a qual o evangelista se refere, é filho do rei Herodes. Quando Jesus nasce, está descrito lá no Evangelho de Mateus. Quando Jesus nasce, existe o rei daquela região toda, da Palestina, que é o rei Herodes. E ele é quem promove, na tradição de Mateus está colocado, o infanticídio. Ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos por causa da ideia de uma criança que nasceu, que era o rei dos judeus. Então, lá, por ameaçar o seu reinado, o seu trono, ele manda matar. Esse é o Herodes que existe ali no início da história de Jesus, né, na Terra, quando ele nasce. Acontece isso ali por volta do ano 6 antes de Cristo. Há uma defasagem no calendário conforme isso foi calculado. Então, depois, Boa Noite Sociedade Espírita, depois disso, depois de Herodes, quando ele está prestes a morrer, ele deixa no seu testamento dividido o seu reino, né, o reino, todo o território da Palestina, ele divide de maneira que os seus filhos passam a herdar, né, como herdeiros do trono, herdam os reinos. Então ele pegou e dividiu. Isso eu expliquei lá no capítulo 2, que é quando a gente estava estudando sobre Pilatos. Como se fosse, para facilitar o entendimento apenas, tá? Se fosse um mapa do Brasil, a Palestina fosse um mapa do Brasil, Herodes havia deixado a região sul e região sudeste para o seu filho Arquelau. Então ele seria o rei dessa região, que lá à época constituía-se da região da Judéia, que é onde está Jerusalém. Boa noite lá, Guerra, Sara, da Judéia, da Idumeia, que é a região lá de baixo, né, do sul e sudeste. Na região que seria assim, só para facilitar, tá? Não é exata a comparação, mas a região nordeste ficou com o seu outro filho Filipe. E a região norte, aqui nossa região norte, tem o Pará, tem o Amazonas, ali seria a região lá na Palestina da Galileia. E que é onde está, né, o lago, o Mar da Galileia, onde está a cidade de Nazaré, que é onde Jesus cresce, onde Maria vive, daí herdam a referência, né, Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré. Caná, que João escreve como o primeiro grande prodígio de Jesus, quando ele faz a transmutação do sabor da água em vinho. Magdala, famosa também por causa da moradora famosa, Maria, que se transforma em uma seguidora de Jesus após ser libertada por ele, do seu processo obsessivo, do seu apego material. Essa é a região norte, que o rei dessa região ficou para Herodes, o outro filho, 3 filhos. Esse Herodes, ele era chamado para se diferenciar do seu pai, né? Ele era chamado, oi Rosa, seja bem-vinda, Rosa, Herodes Antipas, ou que vem da palavra antipater, por causa da aversão que esse filho, também chamado Herodes, tinha de seu pai. Tanto que, em um evento anterior, o próprio filho tinha tentado assassinar o pai. Você vê que as famílias têm problemas já há muito tempo. Embora tudo isso, ele herdou este reino do norte, a Galileia, para ser ali o regente.
Então, esse aqui no trecho de Lucas, que ele fala Herodes, o tetrarca, é este, o filho, o rei Herodes dessa região norte, a região da Galileia. Então, ele ouve coisas que estão acontecendo no seu reino, na minha região, acerca de um homem. Acontecimentos maravilhosos, uns dizem sortilégios, magias e tudo, mas a fama corre e chega nos ouvidos dele. Então, ele ouve isso e fica confuso. Aí não vamos entender a razão disso acontecer. Então, esse Herodes é o qual Lucas aqui se refere. Essa organização que o pai Herodes, aquele no início de quando Jesus nasceu, fez, ainda estava vigente na época de Jesus. Embora a mudança que ocorreu aqui na região sul e sudeste, na região da Samaria, da Idumeia, da Judéia, com a mudança do reinado, que quem reinava ali, como eu falei, era Arquelau. Só que aí depois, se eu não me engano, no ano 20, não me lembro o ano exatamente, mas que aí entra a figura de Pilatos. Arquelau foi retirado de lá pelo imperador e ele colocou lá um representante direto dele, um procurador, né, Pilatos, o prefeito, para responder direto. Então teve essa mudança, mas essa divisão ela ainda estava vigente à época de Jesus. E por isso, quando aqui, embora os nomes sejam os mesmos, quando ele fala de Herodes, ele está se referindo ao filho, e não àquele que surgiu ali na história como o matador de crianças, né? Na tradição de Mateus. Esse trecho, não há assim uma referência direta de onde é que esse negócio acontece, essas palavras dele, né? Esse trecho aqui se dá. No Evangelho não tem assim, explicitamente onde isso acontece, mas é possível a gente fazer umas inferências pesquisando outras referências, né? Como as referências espíritas e também o próprio Evangelho de Lucas. Então ali a gente pode inferir que isso acontece, o local onde isso acontece é na cidade de Tiberíades. É uma outra cidade, que está na região norte também, que fica às margens do lago, né, de Genezaré, ou Mar da Galileia, vai chamar um lago, apesar do nome. Como tem várias cidades ali, como estava comentando, tem Caná, tem Cafarnaum, Magdala, e tem também essa Tiberíades, que foi uma cidade onde Herodes, esse rei, o Herodes Antipas, construiu a capital do seu reino. Tiberíades é em homenagem ao imperador romano Tibério, que reinava à época, que é o imperador nesse momento. E é provável, então, que, isso é uma inferência, que esse diálogo, essas palavras de Herodes, aconteça nessa cidade, né, onde está a capital do seu reino. Essa cidade, vejo que ele dá o nome em homenagem ao imperador, né, Tibério. Então é uma cidade romana, tem o objetivo de homenagear, né, o império. Mas nos seus detalhes, nas suas construções, há muito a presença do judaísmo. Então ele tenta fazer né, ele não consegue harmonizar uma cidade romana com aspectos judaicos. Porque, lembre ele, embora pagão, romano, está governando os judeus. Então, ele precisa gerenciar os conflitos, o ânimo, a moral do povo e tudo isso. Então, ele tem essa característica por natureza, uma cidade romana, mas com essa pretensão de ser uma cidade judia. E, embora essa tentativa, ele
isso demonstra, na verdade, a forma assim, superficial como ele trata os costumes judaicos. Porque é de fora e tenta mostrar-se que entende, que compreende, mas que no fundo não é assim. E isso é algo que fica explícito no próprio pensamento dele quando Lucas descreve estas palavras aqui. É a superficialidade como que ele entende os costumes e a própria religião judaica. Então, dentro disso, boa noite, Fábio Romano, seja bem-vindo. E dentro disso está esse pensamento do retorno à vida. O retorno à vida física, tá? Vida material. Que é entendida dentro do contexto judaico como a ressurreição. Herodes, ele sabia disso. Isso é uma crença, né? Pô, é um fundamento da fé, tá lá, ele sabe disso. Embora ele não entenda. E, além de saber dessa ideia que existe dentro da cultura do povo que ele é rei, além da ressurreição, ele sabe também da chegada de um novo profeta. Aquela ideia do Messias que é aguardado. Ele também conhece isso. E sabe que este profeta que surgirá tem a função de libertar o povo. Então ele, como um romano, na verdade eu não sei bem se ele é romano, mas como uma representação de Roma, isso é um assunto que importa para ele. Porque imagine se surge o libertador daquele povo, isso vai implicar diretamente no governo e na autoridade de Roma naquele lugar. Então é alguma coisa que o preocupa, de certa forma. E ele então sabe do retorno à vida e sabe que é por meio desse processo que o novo Salvador vai surgir. Ok? Quando é que isso acontece? Entendendo, assim, na verdade, né, que o livro de Lucas, lá no início do capítulo 1, ali nos primeiros versículos, ele expõe o seu propósito ao escrever o Evangelho. Também no livro Paulo Estevão está escrito lá assim, que a intenção dele é descrever os acontecimentos na sequência que se deram. Então ele vai buscar as fontes e tenta organizar. Esse é o trabalho que ele faz, o trabalho literário que o Lucas faz. E então, baseado nisso, nós podemos localizar essa narrativa, esse trecho, acontecendo depois de alguns fatos que estão também narrados no Evangelho, né? que é quando Jesus liberta da obsessão uma pessoa de Gerasa, está relatado assim na sequência. A cura de Verônica, ou Serápia, o nome da mulher com fluxo de sangue. Verônica é um nome grego que significa a verdadeira face, porque conta também a tradição que depois de ser, isso aqui é um parênteses, depois de ser curada por Jesus, quando tocou a borda da sua roupa, lá no momento da crucificação, ela correu para ajudando e secou com um pano de linho o suor da sua face, manchada de sangue. Ficado marcado, né? Os traços, Jesus marcado no pano. Então, daí identifica-se a mulher como Verônica, que significa a verdadeira face. E também a ressurreição da filha de Jairo. Isso acontece, na verdade, na mesma sequência. Né? Ele está indo para curar a filha do chefe da sinagoga, chamado Jairo,
Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. E no caminho acontece também esse episódio com a mulher com fluxo de sangue. Então, esse trecho, né, de Herodes, quando ele faz esses pensamentos aí, essas falas, acontece tudo depois disso. E Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, quando ela descreve esses acontecimentos, ela coloca isso como ocorrendo ali entre os meses de dezembro e janeiro. Ali, metade de dezembro e metade de janeiro, né? Que no calendário judaico é o mês de Kislev. Não é equivalente a esse mês igual ao nosso, mas acontece ali o ano, não dá para precisar, assim, mas nesse período. Oi, Vandinho, meu primo, tudo bem? Acontece nesse período essas palavras, né, de Herodes, tá? Então, sobre o rei Herodes, então, porque no início Lucas fala assim, que ele ouve as coisas, né, as notícias acerca de Jesus, e ele fica confuso. Então, essa confusão dele, ela vem dessa crença na ressurreição que ele também tinha, ou sabia, né, vamos dizer, melhor. Só que ele não entendia como é que isso podia acontecer, porque depois ele fala, eu decapitei a João. Como é que João pode estar de volta? Então, ele não entendia isso. Como é que isso pode se dar? Como é que ele vai voltar à vida? Eu mesmo, há pouco, tirei a sua. Então, ele não entende. Um é João, outros falam que é outros profetas. Então, é isso que, na sua mente, ele não consegue discernir, não consegue entender. E outra coisa é que ele, como a preocupação, né? A ideia do Messias, do Salvador, tem implicação, como eu falei, no seu reino, no seu governo. Mas mesmo que não fosse João Batista, que era também pelas autoridades temido profeta, e se viesse Elias, ou outro profeta que seja, pelo processo de retorno à vida, e se ele surgisse ali? Que implicação isso ia ter para o reino dele? Isso é um problema que na sua cabeça ele tenta resolver, ver como agir, que atitude ele vai tomar, porque não só isso, mas a ideia, porque uma das referências que se faz também é a Elias, né? Essa ideia de Elias que deve retornar dentro daquele contexto não é simplesmente assim, voltou, ok, legal, tá aí. Não. São as implicações que isso tem, porque a chegada, não só o surgimento do profeta novamente de Elias retornando, mas ia marcar uma fase, uma época, né? Era um marco. E esse marco era o marco de eventos escatológicos, que é da escatologia, de escato, que vem do grego, que é fim, o último, né? Então, a escatologia é estudo do final dos tempos. Então, essa ideia de Elias, que retorna, está envolvida também nisso. Então, quando ele chegar, é porque está para acontecer, o fim está próximo também. O fim dos tempos, das eras. Então, tudo isso está envolvido assim nesse pensamento do retorno à vida e também, neste caso, quando se refere a Jesus, a Elias, né, ao final
ao fim dos tempos previsto, né, que está dentro da cultura judaica. Então, imagina tudo isso acontecendo em um local que você é o responsável. A ideia de conflito, de distúrbio, de expectativas, então tudo isso recai sobre a sua responsabilidade. Então ele tenta entender daí a confusão, porque não tem os detalhes de como esse processo se dá, fica confuso. E além disso, a presença dessa figura profética que retornaria no futuro, segundo a tradição e a crença judaica, além disso tudo, representa para o povo uma demonstração patente, clara. Oi, Marcelo, tudo bem? É uma demonstração clara da autoridade e do poder de Deus. Então, de Deus, a qual vamos pensar no contexto do passado, né, de lá. Então, imagine para o rei, para Herodes, o que seria ter alguém no seu reino que é a representação da autoridade e do poder do Deus dos judeus. Porque os romanos têm também os seus deuses e também na terra representado pelo imperador, que é os imperadores desde Júlio César, o seu filho Augusto é que ele ergue, né, uma estátua em homenagem a Júlio César, chamando-o de Deus. E a partir desse momento, então, os filhos dos deuses, ou na sequência na herança do trono, todos os imperadores passaram também à altura de deuses. É um processo chamado apoteose, ser elevado a um deus. Então, na cultura romana também tem um deus, que é representado que está no imperador. Então vai surgir, ou surgiu, né, que isso que é a preocupação dele. Enquanto tem a ideia, é legal. Mas começam a surgir os boatos. Assim. Olha, o Messias apareceu. Aquele profeta que a gente estava esperando já está aqui. Aquele que é a representação do poder e da autoridade de Deus na terra, do nosso Deus, o Deus de Israel, como é chamado, né? Tá aqui. Então imagine para Roma, para o representante de Roma, o que isso ia significar. Então tudo isso está na cabeça dele. E ali, Lucas, é por isso que Jesus ele é comparado, não só aqui, mas também no outro que a gente viu na semana passada, a Elias. Porque essa demonstração, lembrem que na semana passada nós comentamos que Pedro, quando ele toma a frente, né, e fala que Jesus pergunta quem ele é, né? E você, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo. Aí ele usa uma expressão que nós explicamos. O Filho do Deus vivo. Ou Filho do Deus que vive, também pode ser traduzido. Porque a maneira como Deus se manifesta é falando, agindo na vida material, dentro daquela cultura. Então eles chamam Deus que vive, em contraposição aos deuses de ídolos, né, as estátuas, as imagens, que são características do panteão romano. Então, essa é assim que acontecem as demonstrações de autoridade e de poder. Então, isso é um motivo de preocupação com uma autoridade governamental. E Lucas é muito
muito interessante é que a demonstração, assim, deixa eu explicar, né? Essa demonstração de poder, de autoridade, ela não é assim como pode ser levada a imaginar alguém fazendo, embora isso também aconteça, né? Fenômenos maravilhosos para demonstrar apenas, né? Para aparecer. Não é isso. É a própria vida daquela pessoa, aquele profeta, a sua própria vida é que é o testemunho da grandeza de Deus. Ok? Oi, Elisa. Seja bem-vinda. Então, isso é o que está assim, envolvido nessa ideia deste profeta, que estão associando a Jesus. Os boatos, os comentários começam a associar ele, esse profeta, a Jesus. Não é ele o Messias. Então, esses são os comentários que estão correndo na boca do povo. E por isso, então, é que Jesus é comparado a Elias, por causa dessa ideia de poder que passa a ser demonstrada, né, por aquela pessoa. E Lucas, quando ele descreve, porque ele sabe disso, embora ele escreva no grego, para os gregos, ele sabe disso. E no versículo anterior, nos versículos anteriores, né, ele coloca claramente isso, que Jesus ele está demonstrando poder e autoridade, que passa a ser representado por essa preocupação que Herodes tem e que está no imaginário, na crença do povo judeu. E esse poder e essa autoridade que Jesus demonstra, ele mesmo, que Lucas descreve, ele coloca assim. Isso está não está nesse trecho que nós estamos falando, está no anterior. Ele fala que Jesus convoca os seus discípulos e ele usa inclusive as palavras. Ele diz, dá poder sobre as doenças e sobre os espíritos obsessores e dá autoridade para proclamar o Evangelho. Então ele já está adiantando, Lucas já está explicando. Madu, seja bem-vinda. Ele está já demonstrando que é Jesus o Messias, ou o Cristo. Vamos usar a palavra grega. Ok? Ele já está demonstrando, porque ele expõe isso, né, fala isso, e depois ele apresenta essa confusão na cabeça de Herodes, tudo que não está claro, quem é quem, o povo acha que é um, o outro grupo acha que é outro, e assim vai. Mas Lucas já colocou. É ele, o poder e a autoridade de Deus aqui na Terra, na figura do Messias. E quando ele fala acerca de Elias, ele diz assim, outros dizem que Elias tinha aparecido. Outros dizem que Elias tinha aparecido. Ele usa essa expressão, isso aqui é o Lucas, tá? O evangelista. Quando ele escreve, ele usa a língua grega, o grego koiné, o grego do passado, diferente do grego moderno de hoje em muitos aspectos. E ele usa lá uma palavra chamada efane para designar esse termo aparecer. Elias apareceu. Não é igual essa ideia que nós temos de aparecer. Fulano apareceu, ele estava escondido, apareceu. Não é esse o apareceu que a palavra grega efane representa, mas traz a ideia de algo ou de alguém que se fez conhecido, que se revelou, se apresentou, vamos dizer assim. Talvez essa palavra seja até que melhor presente para o nosso contexto. Mas em nível de detalhes.
não é aquele que se apresentou, meu nome é Gil, não é só isso. É demonstrando quem é detalhadamente. Então, olha só, dizem que Elias apareceu, ou seja, estão dizendo que Elias é porque ele quer demonstrar com essa palavra que não há dúvidas, não é um boato apenas assim. Alguns estão achando isso, estão falando que ele apareceu. Quer dizer, Elias, no passado, ele se revelou, ele mostrou que ele está aqui, até nos detalhes, ou seja, para não deixar dúvida. Então, isso que ele está falando. Isso se aplica precisamente, né, no caso desse profeta, Elias, por causa da expectativa que existe na sua aparição. Porque até Elias, veja, a ideia que existe por trás, né, do retorno à vida dentro da cultura judaica é o da ressurreição. Como nós temos visto, é o retorno à vida com o mesmo corpo. Detalhe que difere da reencarnação. O mesmo corpo. Então eu falo, olha, Elias surgiu aí, mas se fosse... Veja a confusão de Herodes. Mas João Batista voltou? Porque se fosse ele, o corpo era o mesmo. Não, mas eu separei a cabeça do corpo. Não, então essa confusão dele. Mas as características com as quais se esperava Elias, essa sua aparição dentro da cultura popular judaica, bate com as características que Jesus apresentava. Então, daí essa ideia, né, de que para alguns ele era Elias, embora não seria até razoável de se acreditar, porque ninguém sabe a aparência de Elias, visto que naquele contexto ninguém o conheceu, tendo ele visto 9 séculos antes de Jesus. Poderia até ser. Mas João Batista, outros profetas, tem a confusão dele. Bom, outra palavra é a palavra levantar, que ele coloca e diz que, assim, outros dizem que alguns dos antigos profetas se levantou. Essa palavra, né, levantar, Rosa Maria, tudo bem? Essa palavra levantar, ela é uma palavra que foi escolhida pelo tradutor, tá? Essa tradução que eu uso é a tradução do Haroldo, né? Acho que é uma boa tradução dele. Então ele usa essa palavra levantar para traduzir aquilo que é ressurreição, que é ressuscitar. Tem a palavra lá no grego, ressuscitar. Quer dizer, tem uma palavra lá no grego que traduz aqui como levantar, porque a palavra lá atrás, conforme foi escrita, ela é utilizada numa forma alegórica, numa forma figurativa daquele contexto temporal. Quer dizer, é uma maneira de descrever a ressurreição, levantar. Porque a pessoa, quando ela morre, ela deita. Então, levantar, ela está ressuscitando. Então, essa imagem de deitar para morrer e levantar para ressuscitar é uma linguagem corrente utilizada naquele contexto para descrever esse fenômeno da morte e da vida, do retorno à vida. Assim como nós temos hoje no nosso contexto os provérbios, né, as palavras para designar a morte, como o próprio falecimento, a passagem, uns tentam usar nos eufemismos, outros falam a desencarnação, também, né, utilizado para demonstrar que é apenas uma transformação, a separação dos laços, que do espírito preso ao corpo e tal. Foi Betânia. E também outros já falam uma linguagem mais
cômica de bateu as botas, ou outras aí que existem, enfim. Mais do que isso aí, são palavras, são expressões usadas aqui no nosso tempo para descrever o fenômeno da morte, ou o fenômeno da vida, como se diz, por exemplo, quando uma criança nasce, vir à luz, que ela está no interior de um ambiente escuro, então ela vem para a luz. É uma forma de descrever o nascimento, assim como na época havia deitar para morrer e levantar para ressuscitar. Então, por isso que essa palavra está usada lá no Evangelho de Lucas, que ele fala, alguns dizem que um dos profetas se levantou, ressuscitou. E o outro termo, que na verdade no termo grego, é usado a palavra aneste, que tem o seu significado voltar a viver depois de ter morrido uma vez. Reviver ou ser ressuscitado. Essa palavra que está lá. Então, se nós fôssemos ler no grego original que foi escrito lá, segundo o que chegou para a gente, né? Nós iríamos entender aquela palavra como referindo-se a, assim, uns dizem que um profeta voltou à vida depois de ter morrido, ressuscitou, reviveu. O tradutor aqui preferiu a palavra levantar, porque ela está dentro também do contexto em que o termo é usado. Então é válido, quando do tradutor, está certo. Tá? Então essa é uma expressão idiomática, expressão, eu acho que é semítica até, é do povo, né, semita. Levantar e deitar. Tá? Boa noite, dona Sandra. Então, vejam, aqui, esse trecho do Evangelho tem o objetivo de demonstrar que essa ideia, porque Kardec, vejam, aqui não falou de reencarnação, nem no item passado. Então, estamos apenas tratando da ideia que é corrente, que ela existe dentro do pensamento judeu, dentro do contexto no qual Jesus está, do retorno à vida. Ok? Nós vimos na semana passada que isso está dentro do pensamento judaico e hoje que está dentro também do pensamento romano, visto que eles sabem que isso pode acontecer, faz parte daquela cultura ali, está lá. E, embora, no caso de Herodes aqui, que é uma personagem principal desse trecho, ele não entenda como isso funciona. Sabe que, olha, retorno à vida. Até eu acho, assim, posso dizer, embora não com muita segurança, de que nas crenças espiritualistas que aceitam também o retorno à vida ou a ressurreição, não se sabe exatamente como é que esse processo acontece. Vai ressuscitar, mas como, não sei. Só que Deus é capaz de fazer isso, porque para ele nada é impossível e tal. Tudo bem. Assim, à época, não se sabe como é que isso vai acontecer. Mas está lá o pensamento. Inclusive hoje ainda, existe nos arredores da cidade de Jerusalém um cemitério onde as pessoas são enterradas, foram enterrados lá, seus corpos, para que no dia da ressurreição pudesse surgir dali. E também, logo depois depois que começou os conflitos com os povos muçulmanos, começaram a invadir ali e tal, também eles construíram um cemitério na porta de entrada, que a tradição profética antiga prevê por onde o Messias ia entrar na cidade, e fizeram um cemitério ali, para contaminar o ambiente, de forma que ele não pudesse entrar. Então, tudo isso são coisas que existem dentro do pensamento da época. E
da época e também do judaísmo como um todo, no contexto de Jesus. Então, ali, isso que o Kardec e os espíritos estão tratando aqui, isso aqui é, né, Kardec habilmente, né, ele está partindo, como Jesus fazia, partindo da ideia que o povo já tem, ele já tem aquela ideia do retorno à vida. Ele confirma com esses dois trechos que são apresentados no 91 e 92, para depois, como Jesus fazia, explicar melhor como aquilo funciona. Ajustar o entendimento. Construindo sempre sobre o que já existe. Aqui, o que é que já existe? É a ideia aceita do retorno à vida. Então, a partir disso, é que ele vai descrever nos detalhes, como é que esse retorno à vida acontece. Coisa que vai acontecer com os itens seguintes, seguindo o nosso estudo aqui, tá? Para encerrar o nosso estudo, o nosso encontro, vamos fazer uma prece para concluir o trabalho de hoje, orando a Deus, a Jesus, o auxílio necessário a cada um de nós nos momentos de dificuldade que a gente enfrenta. Onde estiverem, conforme seja possível, fechemos os olhos, se concentrando e buscando a imagem de nosso Senhor, com suas irradiações confortadoras, cheias de esperança, a nos falarem de um futuro melhor, depois das lutas, do direito de desfrutarmos da tranquilidade e da paz que nos esforçamos para construir agora, vivendo as dores que devemos viver, ajudando aqueles que também precisam do que temos a oferecer. Obrigado, Mestre, por sua assistência direta em todos os momentos, pelo carinho representado pelos mensageiros do bem que nos acompanham e nos inspiram em todo instante. Abençoe, peço-lhe particularmente a cada um que está ouvindo este estudo, que participa, que toda semana demonstre o seu interesse e o seu esforço para conhecer, para crescer. Abençoe cada lar presente, cada família, ajudando na solução dos seus conflitos, na harmonização da convivência. Ilumina-nos o caminho, fortaleça-nos em nossas fraquezas, orienta-nos em nossas dúvidas, ensina-nos o valor da humildade, para que a cada dia possamos estar mais próximos de Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que assim seja.